O apóstolo Paulo fala em transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o que é uma transformação? Nós podemos nos perguntar, e nós podemos dizer que a transformação não é mudar de aparência, apenas o nosso exterior, o nosso cabelo, a nossa roupa, aquilo que está na vista do pessoal que nos olham, no olho de quem nos fita. Não é esta a transformação, é a essência, e isso acontece na intimidade com o Senhor Jesus. Quando Jesus esteve em seu ministério terreno, ele tinha seus íntimos. Nós conhecemos através da Bíblia o apóstolo Pedro, Tiago e João, que eram discípulos íntimos de Jesus. Tanto é que se tornaram apóstolos, que se tornaram pregadores da palavra do Senhor. Eu quero perguntar a mim e a você, qual a nossa intimidade com Cristo, para que sejamos transformados em Cristo Jesus? Tempo de semear está no ar. E o programa está uma bênção, você não pode perder. Na mensagem da palavra, o pastor Paulo Henrique, com uma mensagem linda, abençoada e edificadora. Nós também temos um bate-papo com o pastor e missionário Nelito Ramos. Ele veio ali da cidade de Belém, aliás, é cidade nova. Ele veio para estar conosco, é uma bênção missionário. E nós também temos louvores da palavra de Deus, louvores que exaltam o nome do Senhor, com os nossos cantores, que você é bem conhecido. Deus abençoe os nossos cantores. Não ouviu, eu preparei pra ti, eu preparei pra ti, muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei pra ti, eu preparei pra ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando pra o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu e fez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui, não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando pra o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui, não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim.
que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus, foi Deus. Oh, aleluia. Com muita alegria, recebemos hoje o missionário Pastor Nelito Ramos. Nós conhecemos o pastor Nelito através do pastor Ângelo Rildo, que nos apresentou. Ele que é colaborador da Assembleia de Deus, ali no campo, ele já esteve em Coraci e hoje está na Cidade Nova. Pastor Nelito, é um prazer muito grande recebê-lo em Tempo de Semear. Amém. Eu agradeço e recebo como um presente de Deus, nesse momento tão importante da igreja, que antecede o rapto dela, para comunicar as verdades mais impactantes que a gente faz ecoar através da igreja. É um privilégio e a gente vai fazer da melhor maneira possível os irmãos serem abençoados, né? Amém. O pastor Nelito, missionário, ele já esteve missionando no Japão, não é isso, pastor? Sim, exatamente. Se deu porque eu sou filho de uma cearense e de um paraibano, e eles tiveram o privilégio, a prudência de me criar no lar cristão. Eu nasci no lar cristão. Aos 18 fui servir a Marinha. No finalzinho já da minha missão na Marinha, eu adoeci. Era sintoma de malária. Porém, fui desenganado dos médicos, voltei para casa. Voltei para casa, o meu pai, um paraibano incrédulo, muito ateu, disse: volta para o hospital, que o lugar de doente é no hospital. Eu disse: não, mas o Senhor Jesus vai me curar. Então veio mais irmãs da Assembleia de Deus, me puseram as mãos, eu fui curado pelo poder de Deus, e a partir dali, Deus me fez mergulhar nos estudos das Escrituras, no seminário, nas faculdades teológicas. Eu fiz bacharel, mestrado, doutorado, e depois de 12 anos, Deus cumpriu uma palavra que Ele dera através da profeta Caldas, cheia do Espírito. Fui visitá-la, eu tinha 19 anos de idade. Ela disse: eu sou Jesus e vou falar contigo agora. Vou te batizar com teu Santo Espírito. Vou fazer de ti um Paulo e vou te atravessar ares e mares para falar de mim. Aí se cumpriu lá do Japão e eu fui no primeiro convite. 3 meses, Deus nos deu 200 almas lá no Japão. Depois de 2 anos, Takaoka Kitai, Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, está erguido lá uma igreja, Assembleia Universal de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Isso alegra nosso coração, porque eu sou membro de uma igreja que ela vive missão, respira missão. Castanhal é uma Assembleia de Deus missionária, glória a Deus. Inclusive, pastor, vou dizer para o senhor e dizer para o nosso público também que eu fico me doendo quando chega algum pregador na nossa igreja e começa a doutrinar, porque nós não fazemos missão. A gente não pode aceitar, porque Castanhal vive, respira e transpira missão.
Glória a Deus. Mas eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua experiência, daquilo que o senhor viveu, o que foi favorável, os desafios que o senhor encontrou em terra japonesa. Considerando, pastora missionária Laude, considerando que o movimento do Espírito Santo na América Latina é o movimento do Espírito Santo do outro lado, na África, como também é diferente do outro lado da África, lá na Rússia, no Japão. Quando eu estive lá, cerca de 350 mil brasileiros, eu estive em 21 províncias, e o mais impactante mesmo, o maior desafio foi o clima, foi o idioma e a forte oposição maligna, terrível. Quando eu ia pregar, depois de 15 minutos somente eu pude pregar a palavra, porque eu senti umas mãos aqui do mal me sufocando naquela região ali do Japão. E o maior desafio realmente é a língua, o idioma e também o clima. Mas como eu disse há pouco, a maior batalha espiritual foi contra esses demônios que a gente teve que expulsar em nome de Jesus. E a boa notícia é de que o Jesus que está presente aqui agora, numa manifestação, é o mesmo poderoso Jesus que me deu vitória lá do outro lado do mundo. E ele já me avisou, já nos próximos meses devo estar indo fazer a 3ª viagem missionária, porque disse o Espírito Santo na boca da serva de Deus, Caldas: vou fazer de ti um Paulo. E Paulo, em sua biografia, teve 3 viagens missionárias. Eu já fiz 2, me falta uma. Tão logo se conclua a 3ª, eu devo estar dizendo bye bye planeta Terra, indo lá para o paraíso com Jesus. Amém. Então, idioma, né, é um desafio imenso. Eu quero perguntar para o senhor tinha como evangelizar os japoneses ou o senhor trabalhava no meio de brasileiros? O que se deu, missionária, foi que explodiu em 1990 um fenômeno chamado DECASEC. Os brasileiros foram para lá em busca de uma estabilidade financeira. E quando tiveram lá, sentiram aquilo já conhecido mediante muitos dados concretos de pesquisa, o enorme vazio dentro do seu peito, como sofre agora mesmo milhares e milhares de pessoas. Então, foram trabalhar, mas se encontraram com Jesus. Experimentamos um poderoso avivamento. As pessoas transformavam os seus carros em carro pequeno em carro grande, de tal maneira que os irmãos ficaram impactados com a presença de Deus, com os milagres, com os sinais, e dessa maneira Deus foi grandemente glorificado lá na terra do sol nascente, que tem cerca de 80 mil deuses. O povo super inteligente, mas desconhece o poder do Evangelho de Jesus Cristo. O americano chegou depois de Hiroshima e Nagasaki com o apoio social, mas não com o evangelismo transformador. E quando nós estivemos lá, a ênfase foi no Evangelho transformador, que gerou novo nascimento para centenas de pessoas lá no Japão. Muito bem, a gente reconhece que são desafios enormes e precisa ter uma resiliência espiritual para suportar a pressão, principalmente no mundo espiritual mesmo. Eu estive recentemente, passei 10 dias no Paraguai, numa cidade chamada Paraguari, e vi o quanto é desafiador. E eu haja visto que a América é um povo latino também, é muito mais parecido com o Brasil, mas mesmo assim é bem desafiador. Eu pude em 10 dias sentir fortemente o que é a diferença da vida do brasileiro no Brasil, e o brasileiro crente no campo missionário é bem desafiador e precisa ter essa resiliência. Pastor, como eu falei, o nosso tempo é limitado, mas eu gostaria já de deixar um convite. Numa próxima vez, eu só gostaria que me avisasse com antecedência para a gente reservar um tempo bem maior para o senhor, pregando, batendo um papo. Foi muito bom e nós vamos combinar isso. Fica combinado? Fica combinado. Então, que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus.
E mais uma vez estamos alegres em poder estar compartilhando uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero compartilhar com você, neste momento, um texto que encontra-se no livro do Gênesis, no capítulo de número 18, no versículo de número 11, que nos diz assim: E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade, geraria eu ainda, havendo já envelhecido? Havia ou haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Meus irmãos, o texto que nós lemos nos traz um retrato de uma promessa que o Senhor estabelece a Abraão. A Bíblia, ela vai nos trazer uma visão a respeito de Abraão, primeiro patriarca da história de Israel, a qual Deus estabelece uma promessa para Abraão, dizendo que Abraão ele seria pai de multidão. Isso aqui é tão interessante que o nome Abraão ele significa pai de multidão. Então Deus estabelece uma promessa com Abraão, dizendo: olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E a Bíblia ela vai dizer que o tempo passa, Abraão envelhece, Sara, sua esposa, também envelhece. E aquela promessa que o Senhor tinha falado, no entendimento de Abraão, no entendimento de Sara, parece assim que ela não ia mais acontecer, porque o tempo era passado, já estavam os velhos em idade, e o Senhor aparece novamente a ele e diz: olha, eu vou voltar daqui a um ano, e a Sara, tua esposa, ela dará à luz ao menino, ela terá um filho. E isso Deus, ele vai trazer de volta a promessa que ele tinha estabelecido com Abraão. E eu quero trazer aqui para nós, dentro de uma visão bíblica, a respeito da promessa que Deus estabelece para Abraão. Eu quero trazer para nós 3 características que eu particularmente chamo de características abraâmicas. Quando Deus estabelece a promessa com Abraão, Abraão ele vai ter 3 características que vai fazer com que aquela promessa ela venha se cumprir. A primeira característica de Abraão chama-se obediência. A segunda chama-se propósito. E a terceira chama-se fé. Então observe que dentro desta visão bíblica, Abraão, para ele poder viver a promessa, para ele poder viver o cumprimento da promessa de Deus na vida dele, ele vai primeiro precisar ser obediente. Quem sabe você que me ouve neste momento, Deus te fez uma promessa. Você está debaixo de uma promessa de Deus e esta promessa ainda não se cumpriu, e às vezes, como ser humano, nós questionamos: Senhor, mas por quê? Senhor, o que está acontecendo? E nós aprendemos com Abraão que para viver ou vivenciar as promessas de Deus, a primeira característica é a obediência. Obediência ao Senhor, obediência à sua palavra, obediência às nossas lideranças, obediência aos nossos pastores, obediência à palavra do Senhor, para que possamos alcançar a promessa que Deus estabelece para nós. Nós precisamos viver uma vida de obediência. Então Abraão ele foi obediente. Quem não lembra quando Deus disse para Abraão: olha, sai da sua casa, da sua parentela, do meio dos seus, vai para uma terra distante, uma terra que eu te darei, e farei de ti uma grande nação. Então Abraão ele vai ouvir a voz do Senhor, e ele vai ser obediente, ele vai ouvir a voz que fala com ele. Então a primeira característica para que possamos então alcançar a uma promessa do Senhor chama-se obediência. Então Abraão ele obedeceu a voz, a palavra do Senhor. E a segunda característica é propósito. Pastor, o que é um propósito? O propósito ele nada mais é do que um objetivo, um foco, uma determinação.
Você tem ali então um propósito específico. Então, para vivenciar as promessas do Senhor, nós precisamos ter propósito. Deus estabelece a promessa. E a promessa cabe a nós ter obediência para alcançá-la, e cabe a nós permanecer num propósito, permanecer no foco, permanecer naquilo que Deus estabeleceu, que Deus falou. Observe que o Senhor diz para Abraão e para Sara: porventura, há alguma coisa difícil que eu não possa fazer? Então nós aprendemos na palavra que para o Senhor não existe a palavra impossível. Aquilo que Deus estabelece, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus impõe, Ele vai fazer acontecer. Talvez você passe ou você esteja passando por um processo difícil, processo familiar, financeiro, profissional, econômico, não sei, mas talvez você esteja enfrentando um propósito, um processo difícil, e a palavra do Senhor neste momento diz para você que para Deus esse impossível, que para nós como homem, como ser humano, parece algo que a gente não vai conseguir, mas para o Senhor há solução. Então, o mesmo Deus que cumpriu a promessa na vida de Abraão, já com uma idade avançada, é o mesmo Deus que continua cumprindo as promessas e os propósitos dele nas nossas vidas. Quando nós passamos a permanecer diante dele em fidelidade, quando nós passamos a permanecer diante dele com uma vida digna na santidade do Senhor, ele é aquele que faz acontecer. Por isso, a segunda característica de Abraão é o propósito. E a terceira característica de Abraão chama-se fé. Crer, acreditar que naquilo que para ele como um ser humano parecia impossível, aquilo que para ele como um homem, mediante a medicina, seria impossível, mas pela fé ele creu na palavra do Senhor. Pela fé, ele creu naquilo que o Senhor estabeleceu e que o Senhor falou para ele. Então, para nós vivenciarmos a promessa do Senhor, nós precisamos também ter fé, crer, acreditar. Mesmo que esteja difícil, mesmo que pareça impossível aos olhos dos homens, mesmo que a medicina diga que não tem jeito, mesmo que as portas aos nossos olhos estejam fechadas, mas o Senhor que faz a promessa, que estabelece a promessa, é o mesmo Deus que faz a promessa se cumprir. Então, diante desta visão, que eu destaco neste momento a nós as 3 características de Abraão para vivenciar a promessa: obediência, propósito e fé. Então nós, como igreja, estamos debaixo de uma promessa chamada arrebatamento da igreja. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E diante desta promessa, nós precisamos seguir os mesmos passos de Abraão, em obediência, em propósito e em fé. Então nós cremos e acreditamos que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. E diante desta visão, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, só que a palavra do Senhor, ela vem para nós como uma bússola que nos mostra o caminho a seguir. Nós precisamos viver em propósito, em foco, em objetivo, sem deixar com que essas coisas que nos rodeiam venham tirar a nossa atenção, venham tirar o nosso foco, o nosso propósito. Então nós precisamos permanecer naquilo a qual o Senhor nos chamou. E pela fé nós cremos e acreditamos que o Senhor vai cumprir em nossas vidas as promessas que Ele tem falado. Por isso, neste momento, guarde esta palavra no seu coração. Aquilo que talvez para nós é impossível, como para os olhos de Abraão era, já na idade avançada, ter um filho juntamente com a sua esposa, juntamente com Sara. Mas para o Senhor, nada é impossível. Ele estabelece um tempo e disse: vou voltar daqui a 1 ano. Ele volta dentro do tempo que ele estabelece. E Sara gera Isaac. Isaac vem como cumprimento da promessa a Abraão. Por isso, queridos irmãos, o tempo é do Senhor. É Ele que estabelece. Cabe a nós permanecermos fiéis diante dele.
fiéis à palavra, fiel à promessa, e assim nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Que Cristo Jesus venha abençoar você, venha abençoar a sua casa, venha abençoar a sua família, e que possamos, dentro dessas 3 características, aprender com Abraão a obedecer, a ter propósito e a ter fé. Quero fazer uma oração por você neste momento, e eu convido você a fechar seus olhos. Vamos orar junto ao Senhor. Eterno Deus, poderoso Pai, neste momento, Espírito Santo, eu te apresento, meu Pai, cada um que está assistindo, que está ouvindo, Senhor, a palavra que está sendo ministrada. E a minha oração, Espírito Santo, é para que tu venhas visitar cada lar, cada família. Tu venhas, Senhor, gerar, meu Pai, a fé. Tu venhas gerar, meu Deus, o propósito. Que tu venhas, meu Pai, gerar a obediência, para que as famílias, para que todos quantos estão nos ouvindo, assistindo neste momento, venham vivenciar a promessa do Senhor. E assim, Espírito Santo, nós oramos a Ti e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão e não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar,
está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o ventre. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Nós queremos mandar aquele abraço para Meire Fernandes, ela que nos assiste, ela foi estar comigo, pediu para tirar uma foto, obrigado. E assim você também pode divulgar nosso trabalho através do YouTube, compartilhar com seus amigos, curtir, comentar, que Deus possa levar através da sua interação este trabalho, anunciando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo através de Tempo de Semear. E o nosso abraço de parabéns vai para Kelly, ela que também trabalha no departamento juvenil da nossa igreja, é professora da Escola Bíblica Dominical. Jesus abençoe e receba o abraço de Tempo de Semear. Queremos agradecer ao Senhor Deus por ser o nosso principal mantenedor deste programa. O Senhor Deus, toda honra e toda glória. Amém, Laude. Também a Assembleia de Deus em Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, pastor Manuel de Jesus e pastor Abias Oliveira, o nosso muito obrigado. Jardim de Deus, este grupo de mulheres, Celina sabia que nós somos quase 13.000 mulheres do Jardim de Deus, é bênção, mulheres que oram, mulheres que se preocupam em estar no altar do Senhor. E nós muito obrigado, parte, né? Nós fazemos parte. Polpas de frutas Moura, você que gosta aí de saborear excelente suco com frutas aqui da nossa região, cupuaçu, bacuri, açaí. Polpas de frutas Moura, em Castanhal, tem um ponto de vendas na Avenida Altamira, Farinheiro. Ali você encontra polpas de frutas Moura. E Top Lanches, da nossa querida Avani, ali próximo ao Hospital Magalhães, você que está transitando por ali, pelo centro, que está acompanhando seu paciente nos hospitais, Top Lanches ao seu dispor, com almoço, com lanches, tudo da melhor qualidade. E café da manhã também, Café da manhã. Império Mídia, você que planeja aí o seu evento com muito cuidado, com muita antecedência, nós lhe indicamos Império Mídia. Império Mídia tem excelente cinegrafista, um excelente trabalho. Contrate Império Mídia, conversei com o Rian Freire, ele tem também excelentes preços, Laude. Pastor Francisco Neto, né? Isso. Uma bênção, colaborador fiel também. Conceição Quaresma. E a irmã Domingas. E a irmã Maria Gomes. Um grande abraço para nossas queridas colaboradoras, que o Senhor Jesus continue abençoando. Né? Sueli Melo também, que está nos ajudando agora. Um grande abraço, que Deus abençoe, né, Laura? E você pode também se tornar um contribuinte, um semeador conosco, nos ajudando a propagar o Evangelho, fazer o ID de Jesus. Amém. Mande sua oferta de amor, tem o QR Code aí, onde você pode colaborar conosco. Jesus lhe abençoe. Laura, tem algumas pessoas que pensam, mas eu posso colaborar com tão pouco? Pode, meu irmão, pode. O valor que você tiver, pode colaborar. Eu posso colaborar só 1 mês, 2 meses, no outro mês eu não tenho, também pode. Jesus vai dar, vai abençoar para todos os meses ser fiel. Nós queremos só dizer que este programa é um programa missionário, é um programa que nós não tiramos nenhum centavo para nós, pelo contrário, tem meses que nós temos que meter a mão no bolso para completar. Então esse trabalho, ele não traz nenhuma renda, nós não temos nenhuma remuneração. É um trabalho voluntário
para divulgar o Evangelho e a palavra de Deus. Chegamos ao final do programa, sempre lembrando que nós queremos estar com você no próximo final de semana, aquele encontro já marcado. Até lá, se Deus quiser.